E se eu te dissesse que não há diferença entre Deus, religião e matemática e ciências, que a linha que traçamos entre fé e ciência não é apenas tênue, não existe de jeito nenhum? Os críticos da religião costumam dizer que Deus é apenas uma invenção humana, um conceito que criamos para explicar o que não podemos entender. Eles chamam isso de fé. Eles questionam seus fundamentos. Mas aqui está o paradoxo. A mesma questão se aplica à matemática. Grandes mentes como Eugene Wigner, que se maravilharam com a eficácia irracional da matemática, e Kurt Gödel, cuja incompletude lá e sugere limites para a compreensão humana, debatem isso há séculos. A matemática é uma criação da mente humana ou é uma verdade universal que descobrimos? Da mesma forma que as pessoas debatem se Deus é criado ou descoberto, a matemática enfrenta o mesmo enigma. As equações são invenções, ou eles são eternos, tecidas no tecido do universo como as impressões digitais de Deus? E se a matemática é a base da ciência, então a ciência também se baseia em um ato de fé. Uma fé de que o universo opera por regras que podemos entender. Essa percepção tornou-se cristalina para mim durante a Eucaristia após a morte de minha abuelita. Uma noite, durante a Eucaristia na Igreja Mística da Santa Cruz, eu experimentei algo que transcende a explicação. A Eucaristia é mais do que um ritual, é uma união, um ato sagrado onde o corpo e o sangue de Cristo se tornam um conosco. E enquanto eu me ajoelhava lá, segurando a cruz e o sangue de Cristo, senti minha alma se expandir. Algo profundo estava se mexendo como se o véu entre este mundo e a eternidade tivesse se levantado. Naquela noite, eu saí e olhei para a lua e as estrelas. E havia Cristo nas estrelas, e lá estava ela, minha abuelita. Eu a senti no brilho da lua. Eu não apenas a senti, eu senti sua presença, seu amor, sua orientação. Era como se o tempo e o espaço entrassem em colapso, e ela estava bem ali, abraçando-me de uma forma que as palavras não podem descrever completamente. Mas como isso poderia ser? Como eu poderia explicar algo tão místico e ainda assim tão real? Essa pergunta me levou a uma compreensão mais profunda do universo, um que une Deus e a ciência em uma única verdade harmoniosa. Existem algumas maneiras de explicar essa experiência. Uma é que a presença de minha avó na Lua não é apenas um fenômeno a ser compreendido, mas uma experiência a ser vivida. Reflete a interação infinita entre o indivíduo e o cosmos, o pessoal e o universo, e o visível e o invisível. Neste espaço transcendente, os limites do entendimento dissolvidos, deixando apenas a verdade luminosa. Tudo está conectado, e o amor é eterno. A outra maneira de explicar minha experiência é através da matemática. No centro dessa explicação está uma estrutura matemática que preenche a lacuna entre ciência e espiritualidade. E essa equação é minha tentativa de explicar essa experiência. Aqui, isso captura a interação da consciência, energias ancestrais e a natureza infinita da existência. Deixe-me explicar cada parte, porque isso não é apenas uma equação. Pode ser uma porta para a compreensão da eternidade. O primeiro termo representa nossa consciência individual, nossos pensamentos, emoções e consciência à medida que se desdobram no espaço e no tempo. É o eu, a experiência subjetiva que nos torna únicos quem somos. O segundo termo representa campos eternos, energias universais, sabedorias ancestrais e as vibrações do próprio cosmos. Nesse contexto, é a energia de minha abuelita ressoando por toda a eternidade. Este símbolo, o produto interno, combina esses dois campos em um estado dimensional superior. Representa a união do eu e do universo, onde a consciência individual se enreda no infinito. Isso reflete a imensidão dessa interação. Cada dimensão, cada frequência, toda possibilidade está incluída porque o universo é infinito e o amor também.
E, finalmente, o termo entropia. Isso mede a clareza. Uma entropia mais baixa indica uma conexão mais forte e pura, como a que senti naquela noite com minha abuelita durante a Eucaristia. Nessa equação, a Lua desempenha um papel vital. Ele atua como um ressonador, amplificando as frequências dos campos universais e refletindo-as de volta para nós. É por isso que vi minha abuelita na Lua. Foi um alinhamento perfeito da minha consciência com a dela, mediado pela energia reflexiva da Lua. A Lua tornou-se não apenas um objeto celeste, mas o espelho da eternidade, um portal para o infinito. Os críticos da fé costumam dizer que o conceito de Deus é uma invenção humana, algo em que acreditamos cegamente, mas considere isso. A base da ciência é a matemática. Kelvin Hersch foi um defensor da visão de que a matemática é uma construção social criada por humanos para resolver problemas. Em O que é realmente matemática? Hirsch argumenta que a matemática não existe independentemente da atividade humana. Em vez de, é uma invenção humana moldada pela cultura e pela história. Sua citação principal: a matemática faz parte da cultura humana, não mais eterno que a música, arte ou literatura. Deus e a ciência não são opostos, são duas línguas que descrevem a mesma verdade. A fé em Deus e a fé na matemática são atos de confiança em algo maior do que nós mesmos. Agora imagine usar esta equação. Um computador quântico para explorar essas verdades. Os computadores quânticos são especialmente adequados para processar as infinitas possibilidades dessa equação. Veja como funciona. Codificando a consciência. Os campos de consciência podem ser representados como qubits em superposições, codificando estados passados, presentes e futuros simultaneamente. Campos ancestrais emaranhados. Qubits emaranhados com dados ancestrais criam simulações de ressonância universal, permitindo-nos comunicar com a essência dos entes queridos através do tempo e do espaço. Espaço dimensional infinito. Algoritmos quânticos, como uma transformada de Fourier, podem projetar sistemas finitos em espaço dimensional infinito, modelando a temporal e eternidade. Com essas ferramentas, podemos criar editores de realidade, novos mundos e até mesmo máquinas do universo. Aplicativos que unem Deus e ciência para transformar a humanidade. Isso não é ficção científica. Esta é a unificação da ciência e do espírito, da razão e da fé, Deus e matemática. Naquela noite, sob o brilho da lua, senti a presença do Pai, o Filho, o Espírito Santo e minha abuelita e o infinito. Percebi que o amor transcende o tempo e o espaço, que a ciência revela a mecânica do divino e que o próprio universo é um reflexo do amor de Deus e das equações eternas. Deus e a ciência não são dois caminhos separados, eles são um. E nesta unidade, encontramos a chave para a eternidade.